Bom dia, amigos. Olha eu aqui de novo. 13 de maio de 2025 e hoje fazem 137 anos da Lei Áurea 137. 137 anos na escala do tempo da civilização não é nada, né? Foi ontem, podemos assim dizer. Bom, qual foi a importância da Lei Áurea? Antes da Lei Áurea tivemos em 1883 o Ceará. O Ceará foi o primeiro estado a declarar território livre da escravidão. 1883, o Ceará. Bom, a escravidão estava declinando, porque já começava a chegar as primeiras máquinas, o uso do boi, do ferramentas, uma transição muito lenta, como tudo acontece lentamente aqui por essas plagas aqui no Brasil. E o escravo custava caro, tinha que alimentar, não é? O tráfico já tinha sido proibido com a influência inglesa. Enfim, estava declinando e a princesa Isabel podia ter empurrado com a barriga, viu? Empurrado, como é comum no Brasil também, empurrar com a barriga. Mas ela teve a coragem de sancionar a Lei Áurea, que pelo menos, gente, eliminou o escravo como mercadoria. O escravo era que nem um saco de batatas. Você dizia, eu estou devendo a você tanto em dinheiro, ele paga com 5 escravos, eu lhe dou 4 escravos. Os escravos apareciam nos classificados de jornais. Tem aqui um escravo ladino e assim assado, né? O escravo era uma mercadoria que falava, que chorava, sentia, né? Então a importância da Lei Áurea foi isso aí. Só que, depois da assinatura da princesa Isabel e duas semanas de comemorações, como diz os livros, os escravos disseram, e agora, José? Né? Foram largados na sarjeta. Uns ficaram onde estavam, outros saíram para ser mendigos. Não é? E haviam 2 problemas em debate. Os proprietários de terra queriam indenização pelos escravos perdidos. Né? Vejam a imoralidade da coisa. E a princesa Isabel tinha um plano de reforma agrária, doação de terras com dinheiro, para os escravos reiniciarem a vida. E lógico que tinha que ter dinheiro, porque senão o escravo ia vender a terra. Na hora que o estômago apertasse, ele venderia a terra. Não é? Esse impasse foi para o parlamento. O Brasil era parlamentarista na época, embora às avessas o parlamentarismo aqui, porque era o imperador quem designava o chefe de gabinete, que era o primeiro-ministro hoje, e o chefe de gabinete elegia a sua equipe. Né? Era o contrário do parlamentarismo de hoje, mas era o Brasil um parlamentarista. E essas 2 propostas ficaram tomando tempo aí. Eu quero indenização por parte dos grandes proprietários e os escravos tinham propostas que vinham desde José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, que era a distribuição de terras com dinheiro para que o escravo reiniciasse a sua vida, né? Isso foi sendo empurrado, veio a República, o golpe militar, com apoio também da elite latifundiária da nação, basicamente paulista, do café, né? E aí, com a República botou uma pá de cal, disse que não tinha dinheiro, porque o Brasil, minha gente, sempre teve 2 estados no Brasil, um pouco quebrado e muito quebrado. E o Brasil estava muito quebrado porque veio a guerra do Paraguai, o Brasil gastou muito dinheiro na compra de armamentos e comida, né? Soldado não luta sem comida, sem beber água e tudo. Então o Império acabou quebrado, a República alegava que não tinha dinheiro, jogou uma pedra de cal e largou os afrodescendentes ao deus Dará, né? Consequências visíveis até hoje, né? Eles nos negaram uma bela cultura na religião, candomblé, alimentação, danças, coisas lindas, né? Eu moro numa cidade que 80% da população é afrodescendente, Salvador, né? E construíram essas igrejas todas que a gente vê em Salvador, não foi construída por branco, não. Foi os escravos que fizeram elas. Fiquem sabendo disso, viu? Então eles são construtores dessa nação. E então, estão aí se superando, não é? A Casa Grande Senzala não acabou, estão aí se superando, muita coisa foi feita.
mas ainda há muito a fazer, não é? Por exemplo, nós temos ainda que ter a regulamentação fundiária das terras quilombolas, temos o saneamento básico, que não chegou ainda à periferia das grandes cidades, temos a educação de qualidade, universal e restrita, chegar no ensino de qualidade aos afrodescendentes. E por que não cotas no Congresso? Pega lá as 513 vagas para deputado federal, bota lá 50% para afrodescendente. Não vem com essa história de cota do partido, cota na vaga, como nas universidades. O Senado tem 81, 40 são afrodescendentes, né? Não tem na universidade? Então precisamos aumentar a representatividade dos afrodescendentes, ok? E essa representatividade tem que vir na educação, na política, não é? E dívida a pagar. Os nossos presidentes, quando vão na África, temos uma dívida a pagar com vocês, mas a dívida da África tem que ser dividida com Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica. Temos que primeiro, antes de pagar a dívida na África, pagar a dívida com os afrodescendentes daqui, ok? Que ainda tem um longo caminho a percorrer. Já melhorou muito, mas ainda precisa evoluir mais ainda. Eu moro numa cidade de afrodescendentes, que é Salvador. E eu sei a labuta diária dessa turma. Então precisa de muito mais do que o que eles têm. Viu? Não vou ver, mas gradualmente, como são as coisas nessa nação, nada aqui é abrupto, eles estão gradualmente conquistando esses espaços e sou pelas cotas no Congresso para que as lideranças afrodescendentes tenham representatividade. Aí eles vão conseguir o seu espaço na economia desta nação, que precisa deles. E eles têm muito a contribuir ainda, ok? Então, minha gente, muito obrigado. Espero que gostem. Se não gostar também, tudo é bem-vindo, viu? Saúde e paz para todos. E 13 de maio tem a sua importância e muito também o 20 de novembro. Uma data não exclui a outra. Viva 13 de maio, viva 20 de novembro. Vamos comemorar as duas. Ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Saúde e paz.